E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os palpites da Loteca 1172. É o meu segundo vídeo, né? Deu uma refinada aí nos meus duplos. No meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e nesse daqui eu tô indo com 3 duplos. E olha, foi difícil de escolher aonde jogar esses duplos, né? Dei uma analisada nas informações aí dos dois vídeos, mas vontade de jogar duplos e triplos a mais, né? Algumas informações são deixadas aí no nosso site lotecalogia.com.br e também informações sobre o futebol, o mercado da bola, curiosidades nas redes sociais aí no X, no Instagram, no TikTok, @lotecalogia. Agora sem enrolação, vamos aí para o vídeo 2, informações dos confrontos. O jogo 1 é Atlético Mineiro e América. Primeiro jogo aí da final. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 11 empates e o América só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 48-24 a favor do Atlético Mineiro, praticamente o dobro mesmo, né? No geral são 52 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 26 vezes, houve 21 empates e o América ganhou 5 vezes. A diferença de gols 90-47 a favor do Atlético Mineiro. Os números de aposta aqui para essa partida: 1.61 para o Atlético Mineiro, 3.50 para o empate, 5.50 para o América. Porcentagem desse jogo: 57% para o Atlético Mineiro, 26% para o empate e 17% para o América. Bom, um jogo onde o Atlético Mineiro vem jogando muito bem, o Hulk aí vem fazendo a diferença. O Atlético Mineiro, depois que perdeu o Paulinho, parecia que ia cair um pouco, mas continuou mantendo um bom nível. E olhando as informações do primeiro vídeo, mas o histórico aqui do confronto, né, a gente vê que é muita vantagem para o Atlético Mineiro quando ele joga em casa. Para essa primeira partida aqui, eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Caso você tenha costume de jogar mais que 3 duplos, aqui seria uma partida que eu colocaria empate também. Jogo 2, Asa e CRB. O que eu trago aqui de informações? Que nos últimos 15 jogos, né, foram 3 vitórias para o Asa, 1 empate e 11 vitórias para o CRB. O último confronto foi em janeiro de 2025, na casa do Asa, empate em 0-0. Antes disso, em abril de 2024, jogo na casa do CRB, 3-1 para o CRB. E outro jogo na casa do Asa, em março de 2024, o CRB venceu por 1-0. Aqui nos números de aposta, pessoal, esses números aqui, ele não saiu. E esses valores que estão aqui são valores desse jogo de janeiro de 2025, antes da partida. Então as últimas odds para essa partida era 2.84 para o Asa, 2.87 para o empate e 2.54 para o CRB. A gente pode ver que por esses números é um confronto bem equilibrado, mas o CRB leva uma vantagem. Eu tô acreditando que não vai sair os números de aposta para essa partida, né? Por isso eu dei uma pesquisada e trouxe as últimas odds desse confronto, né? A porcentagem desse jogo no momento eu não vou ter. E seguindo informações do primeiro vídeo, a gente vê que o CRB está bem melhor. Aqui a gente vê que o CRB, mesmo jogando fora de casa, leva vantagem. Até no confronto, né? São 11 vitórias para o CRB. E para essa partida aqui, é partida que cabe um duplo, mas eu tô indo seco no CRB. Aqui também, se você tem costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 3, Inter de Milão e Monza. Nos últimos 6 jogos, a Inter de Milão ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Monza ganhou apenas 1 vez. A diferença de gols 11-5 a favor da Inter de Milão. Na temporada passada, a Inter ganhou os 2 jogos, por 2-0 jogando em casa e 5-1 como visitante. Na Série A, a Inter de Milão tem 3 vitórias consecutivas em casa e o Monza perdeu seus últimos 6 jogos quando jogou fora de casa. E só para lembrar, né, a Inter de Milão jogou aí pela Liga dos Campeões durante a semana e conseguiu vencer fora de casa. As odds para esse confronto: 1.14 para a Inter de Milão, 8.0 para o empate, 21.0 para o Monza. Porcentagem do jogo: 84% para a Inter de Milão, 12% para o empate e 4% para o Monza. Bom, a partida aqui não tem muito o que analisar. Inter de Milão infinitamente melhor aí que o time do Monza. Foi bem na Liga dos Campeões. Para essa partida que eu tô indo seco na Inter de Milão. Se esse jogo terminar empatado, já considero uma zebra. Jogo 4, Barcelona e Osasuna. Nos últimos 22 encontros,
encontros, o Barcelona jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 2 empates e o Osasuna ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 69-10 a favor do Barcelona. Nos últimos 46 jogos, o Barcelona ganhou 29, houve 10 empates e o Osasuna ganhou 7 vezes. A diferença de gols, 109-38 a favor do Barcelona. A última vitória como visitante aí do Osasuna foi em 2020 e na temporada passada o Barcelona ganhou os 2 jogos, em casa por 1-0 e como visitante por 2-1. Os números de aposta desse confronto: 1.22 para o Barcelona, 6.50 para o empate, 12.0 para o Osasuna. Porcentagem do jogo: 78% para o Barcelona, 15% para o empate e 7% para o Osasuna. Bom, o Barcelona também, né, jogou Liga dos Campeões, fora de casa com um jogador a menos, conseguiu um excelente resultado, venceu o Benfica por 1-0 agora no meio de semana e precisa vencer o Osasuna, né, porque a briga no Campeonato Espanhol tá difícil, entre Atlético de Madrid e Real Madrid não tá fácil. Então o Barcelona provavelmente não vai vir, né, com um time tão reserva, e jogando em casa e com o apoio da torcida, olhando esses números e esse histórico, não tem como ir contra o Barcelona. Jogo 5, Hellas Verona e Bolonha. Nos últimos 15 encontros, o Verona jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Bolonha ganhou 6 vezes. A diferença de gols 20-17 a favor do Bolonha, hein? Então o Bolonha vai melhor do que o Verona na casa dele, né? Nos últimos 32 jogos, o Verona ganhou 7 vezes, houve 8 empates e o Bolonha ganhou 17 vezes. A diferença de gols 50-30 também a favor do Bolonha. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Verona foi 0-0 e quando o jogo foi na casa do Bolonha foi 2-0 para o Bolonha. Uma informação aqui sobre a porcentagem, que o Verona marca seus gols entre os minutos 76 e 90. A média de 30% dos seus gols é nessa faixa de tempo. As odds para essa partida: 5.25 para o Verona, 3.30 para o empate, 1.80 para o Bolonha. A porcentagem desse confronto: 18% para o Verona, 29% para o empate, 53% para o Bolonha. Também, né, pegando informações desse vídeo e do vídeo anterior, a gente vê que o Bolonha está bem melhor classificado aí que o Verona no campeonato italiano. A vantagem que eu vejo aqui do Verona é que está jogando em casa, mas a gente pode ver que o Bolonha vai muito bem na casa do Verona. E para essa partida aqui, eu tô indo de Bolonha seco. Como eu disse, né, jogo complicado aqui porque o Verona joga em casa. Se você tiver condições, eu colocaria um duplo no empate também. Jogo 6, Chelsea e Leicester. Nos últimos 20 encontros, o Chelsea jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 6 empates e o Leicester só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 39-20 para o Chelsea. No geral, 42 jogos entre eles, o Chelsea ganhou 23 vezes, houve 12 empates e o Leicester ganhou 7 vezes. A diferença de gols também é a favor do Chelsea, 80-46. A última vitória como visitante aí do Leicester foi em 2018 e na Premier League, o Chelsea jogando em casa tem 3 vitórias consecutivas. Porcentagem desse jogo: 1.20 para o Chelsea, 8.0 para o empate e 10.0 para o Leicester. Porcentagem do confronto: 79% para o Chelsea, 12% para o empate e 9% para o Leicester. Bom, outra partida, né, que não tem muito o que falar. O Leicester ele vem muito mal nesse campeonato, tá na zona de rebaixamento. O Chelsea ele tá na ponta lá do campeonato, né, brigando por Premier League, vem fazendo boas partidas, né, nesses seus últimos jogos. E aqui também eu tô indo C no Chelsea. É um jogo complicado, né, porque campeonato inglês é sempre bem disputado. O Leicester pode vir fechado aí e conseguir um empate, mas uma vitória do Leicester eu já acho muito difícil. Mas aqui no meu palpite para o jogo 6 da Loteca 1172, tô indo seco no Chelsea. Jogo 7, Napoli e Fiorentina. Resultado mais comum desse confronto, quando o Napoli joga em casa, é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Napoli jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 7 empates e a Fiorentina ganhou 7 vezes. A diferença de gols 38-30 a favor do Napoli, uma diferença de gols equilibradas, né? No geral, 51 jogos entre eles, o Napoli ganhou 22 vezes, houve 14 empates e a Fiorentina ganhou 15 vezes. A diferença de gols 74-67 a favor do Napoli também. Na temporada passada, o Napoli em casa perdeu por 3-1 para a Fiorentina e o jogo, quando foi na casa da Fiorentina, empate em 2-2. Os números de aposta aqui para essa partida: 1.57 para o Napoli, 3.90 para o empate e 6.0 para o Fiorentina. Porcentagem da partida: 60% para o Napoli, 24% para o empate, 16% para a Fiorentina.
Napoli, né, como a gente viu, muito bem posicionado aí no campeonato italiano, fazendo uma campanha bem melhor que a da Fiorentina. Tem esse histórico aqui em casa que vai muito bem. E aqui, né, sendo apoiado pelos números de aposta aqui, eu tô indo no Napoli seco. É um jogo complicado, porque campeonato italiano é sempre bem apertado, né, os resultados. Mas aqui eu tô acreditando mais na força do Napoli, né, jogando em casa. Jogo 8, Real Madrid e Raio Vallecano. Resultado mais comum desse confronto é 1 a 0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 2 empates e o Raio Vallecano só ganhou uma vez. A diferença de gols 49 a 14 a favor do Real Madrid. No geral, são 33 jogos entre eles. O Real Madrid ganhou 25 vezes, houve 4 empates e o Raio Vallecano ganhou 4 vezes. Diferença de gols 84 a 32 a favor do Real Madrid. As odds para essa partida, 1.28 para o Real Madrid, 5.75 para o empate e 9.0 para o Raio Vallecano. Porcentagem do jogo, 73% para o Real Madrid, 16% para o empate, 11% para o Raio Vallecano. Aqui é o mesmo caso ali do jogo do Barcelona, né? O Real Madrid precisa vencer para continuar essa briga aí no Campeonato Espanhol. Com certeza vai vir com um time muito forte, independente de quem jogue, né? Endrick, Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé. Será um time muito competitivo e acredito que o Real Madrid jogando em casa não vai dar chance aí pro Raio Vallecano. Por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Real Madrid. Jogo 9, Manchester United e Arsenal. O resultado mais comum desse confronto, quando o Manchester joga em casa, é o 1 a 0. 7 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum entre eles é o 1 a 1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Então, o que a gente pode ver nessas duas informações que são partidas com placares apertados, né, e poucos gols, né? Nos últimos 37 encontros, o Manchester United jogando em casa ganhou 22 vezes, houve 8 empates e o Arsenal ganhou 7 vezes. A diferença de gols 61 a 28 a favor do Manchester United. No geral, 78 jogos entre eles, o Manchester United ganhou 33 vezes, houve 20 empates e o Arsenal ganhou 25 vezes. A diferença de gols 109 a 89 a favor do United. Os números de aposta para esse confronto: 5.0 para o Manchester United, 3.40 para o empate, 1.75 para o Arsenal. A porcentagem do jogo: 19% para o Manchester United, 28% aí para o empate, 53% para o Arsenal. Jogo complicado por se tratar de um clássico. O Manchester United não tá bem no campeonato inglês. Já o Arsenal ele vem bem. A diferença é que o Liverpool, né, vem fazendo uma campanha espetacular, então é muito difícil de tirar o título do Liverpool. Mas se a gente pegar as pontuações aí dessas equipes que estão na ponta, o Arsenal vem fazendo uma boa campanha. E agora, né, durante a Liga dos Campeões, atropelou, né, o PSV, venceu por 7 a 1 fora de casa. Praticamente já está na próxima fase. Pode vir com força máxima para esse jogo aí, porque na Liga dos Campeões já pode colocar um time misto, que vai ser difícil o PSV fazer 6 gols aí no Arsenal para ir para prorrogação. E o jogo, mesmo sendo fora de casa, para essa partida aqui, eu tô usando meus primeiros duplos, né? Eu tô indo de empate entre eles e vitória do Arsenal. Mas, sinceramente, essa aqui seria a única partida que eu colocaria um triplo, por se tratar de um clássico, né? E o jogo ser na casa do Manchester United. Jogo 10. Volta Redonda e Fluminense. Nos últimos 11 encontros, o Volta Redonda jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Fluminense ganhou 4 vezes. A diferença de gols 16 a 15 a favor do Fluminense, em bastante equilíbrio. Nos últimos 25 jogos, o Volta Redonda ganhou 8 vezes, houve 2 empates e o Fluminense ganhou 15 vezes. A diferença de gols 55 a 27 também a favor do Fluminense. A última vitória como visitante do Fluminense contra o Volta Redonda foi em 2016, hein? Então um tabu bem grande aí pro Fluminense tentar tirar. E o Fluminense, né, tem uma sequência aí de 5 vitórias. Jogou agora no meio de semana, né, pela Copa do Brasil, né, e conseguiu se classificar também. Os números de aposta para essa partida: 4.20 aí para o Volta Redonda, 3.70 para o empate, 1.80 para o Fluminense. A porcentagem do jogo: 22% para o Volta Redonda, 25% para o empate, 53% para o Fluminense. O Fluminense nessas últimas partidas está voando. Contra o Volta Redonda no primeiro jogo conseguiu um belo de um placar. Esse que é o receio, né? Porque o time pode vir meio desligado, muito confortável, né? E acabar perdendo essa partida aqui por 1 a 0 e mesmo assim vai se classificar, né? Mas pode ser que o Volta Redonda aí, como não tem mais nada a perder, parta com tudo para o ataque e o Fluminense esteja meio desligado. Mas mesmo assim, olhando esses números e pelo que o Fluminense vem jogando nas suas últimas partidas, se vier com o time titular,
eu tô indo de Fluminense C. Jogo 11, Real Betis e Las Palmas. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Real Betis, jogando em casa, ganhou 9 vezes, houve um empate e o Las Palmas não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 13-1 a favor do Real Betis. Nas últimas 21 partidas, o Betis ganhou 11 vezes, houve 7 empates e o Las Palmas ganhou 3 vezes. A diferença de gols 28-14 a favor também aí do Betis. As odds desse confronto, 1.42 para o Betis, 4.75 para o empate, 7.0 para o Las Palmas. A porcentagem do jogo, 67% para Real Betis, 20% para o empate, 13% para Las Palmas. Bom, Real Betis jogando em casa, né, fez um bom jogo aí contra o Real Madrid. Agora vai enfrentar o Las Palmas, né, em casa. Olhando esse histórico aqui, acho muito difícil o Las Palmas ir bem, né, contra o Real Betis. E aqui, por esse motivo, eu tô indo seco aí na vitória do Real Betis. Seguindo também aqui os números de aposta e porcentagem. Jogo 12. Atlético de Bilbao e Mallorca. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Bilbao jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 4 empates e o Mallorca ganhou 4 vezes. A diferença de gols 39-16 para o Bilbao. Nos últimos 46 jogos, o Atlético de Bilbao ganhou 19, houve 14 empates e o Mallorca ganhou 13 vezes. A diferença de gols também é a favor do Bilbao, 63-52. A última vitória como visitante do Mallorca foi em 2010. Que tabuzaço esse aqui, hein? Os números de aposta para esse confronto, 1.60 para o Bilbao, 3.75 para o empate e 6.0 para o Mallorca. A porcentagem desse confronto, 59% para o Bilbao, 25% para o empate, 16% aí para o Mallorca. Bom, tabu gigante o Mallorca tentar tirar. A gente vê que a vantagem do Bilbao quando joga em casa é muito grande. As odds aqui todas a favor do Bilbao. Lembrando que o Bilbao joga no meio de semana pela Liga Europa. Também tem jogo da volta pela Liga Europa, mas mesmo assim contra o Mallorca agora no final de semana, tô acreditando muito mais aí no Atlético de Bilbao. Tô indo seco no time da casa. Jogo 13, Juventus e Atalanta, em jogo complicadíssimo esse. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, a Juve jogando em casa ganhou 19 vezes, houve 9 empates e a Atalanta ganhou apenas uma vez, hein? A diferença de gols 56-25 a favor da Juve. No geral, 59 jogos entre eles, a Juventus ganhou 36 vezes, houve 18 empates e a Atalanta ganhou 5 vezes. A diferença de gols 109-52 a favor da Juve. Na temporada passada, o jogo sendo na casa da Juve foi 2-2, e quando o jogo foi na casa da Atalanta, 0-0. As odds desse confronto, 2.40 para a Juve, 3.25 para o empate, 3.0 para a Atalanta. A porcentagem do jogo, 39% para a Juve, 29% para o empate, 32% para a Atalanta. Que jogo equilibrado esse aqui, né? Mesmo a Juventus tendo mais vantagem aí no histórico dos confrontos, né? A Atalanta nos últimos anos vem surpreendendo muito. Considero uma partida muito equilibrada, né? Pelo que a Atalanta vem fazendo. E aqui é uma partida que a Atalanta pode surpreender, mas nessa partida aqui tô usando o meu segundo duplo, eu tô indo de Juve e empate entre eles, como a gente viu, né, placares bem apertados e nos últimos 2 jogos entre eles aí, né, na temporada passada, empates, né. E jogo 14, Real Sociedad e Sevilha. Resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, a Real Sociedad jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 9 empates e o Sevilha ganhou 5 vezes. A diferença de gols 32-27 a favor da Real Sociedad. Aqui a gente já vê equilíbrio, né? Nos últimos 51 jogos, a Real Sociedad ganhou 18 vezes, houve 13 empates e o Sevilha ganhou 20 vezes, hein? A diferença de gols aqui nesse caso a favor do Sevilha, 67-61. Os números de aposta para essa partida, 2.10 para a Real Sociedad, 3.20 para o empate, 3.70 para o Sevilha. E a porcentagem do jogo, 45% para a Real Sociedad, 30% para o empate, 25% para o Sevilha. Esse jogo aqui também, para mim, é um dos mais equilibrados aí desse confronto. Se você tem condições, eu colocaria um triplo. Pelos números aqui, a gente já pode ver que a vantagem para um time e para o outro é muito pouco. A Real Sociedad com essa vantagem, né, de estar jogando em casa, mas é uma partida bem difícil. Aqui eu estou usando o meu terceiro e último duplo, né, seguindo aqui as informações.
esses últimos confrontos, né, entre eles. Pegando as informações aí também do primeiro vídeo, eu tô indo de Real Sociedad e Sevilha. Que partida complicada essa daqui, hein? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo. Se você acha que essas informações aqui foram úteis, né, para melhorar aí nos seus palpites, se inscreva aí no nosso canal, ative a notificação. Assim que subir novos vídeos, o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe e deixa aí nos comentários, né, se você tem aquela informação privilegiada, se tem alguma coisa errada aqui no vídeo. Deixa também aí seus palpites, aonde você tá indo, né, com seus duplos e triplos. E é isso. Desejo muita sorte aí para vocês nessa loteca 1172, valendo 800 mil reais. Vamos para cima desse prêmio aí que tá muito bom, hein? Espero vocês aí em um próximo vídeo. Fui!